Sejam bem-vindos mais uma vez, galera da Liga. Espero que vocês estejam tendo uma boa semana aí. Espero que vocês estejam sãos e salvos aí com essa alta do Covid recente. Hoje a gente vai falar mais uma vez de NFL. Vamos falar sobre o quão bom é Russell Wilson em lançar em movimento, Então eu trouxe 4 jogadas para analisar, em que nessas 4 jogadas ele estendeu as jogadas. Então a habilidade dele em estender as jogadas e lançar em movimento é algo que ele faz muito bem, ele usa as pernas muito bem, E isso coloca a defesa em check, porque embora a defesa chegue nele, ele sempre consegue dar um jeitinho de escapulir ali e completar algum passe ou conseguir até mesmo com as pernas, tá legal? Hoje a gente está usando o Game Pass, então a gente vai ter aquele ângulo traseiro tão legal para a gente analisar a nossa análise. Então eu espero que vocês gostem. Vamos lá. Legal, pessoal. A gente está vendo então Seattle alinhada under center com motion, tardio do tight end. Isso aqui vira o que a gente chama de I formation, ou formação I, que consiste em um running back, um fullback, o QB under center e um tight end. Então a gente vai chamar isso aqui de I formation, formação I. A gente vai ver o Russell Wilson under center, ele faz aquele play action, e acaba completando a bola curtinha para o tight end saindo aqui. Então esse tight end ele sai, ele finge um bloqueio, e ele acaba abrindo em uma rota, tá? Uma rota spiral que a gente chama. E o que a gente vai ver aqui são 3 rotas no canto aqui inferior da tela, A gente vai ver o tight end fazendo uma rota que a gente vai chamar de clear, O objetivo dela é só limpar, é uma rota corner com o objetivo de limpar aquilo ali. A gente vai ver esse receiver fazendo uma rota spot, uma rota sit, E esse outro receiver fazendo uma rota spiral aqui, tá bom? O objetivo dessas 3 rotas, desse conceito, é que a rota vertical de fato limpe pelo menos um dos defensores para o fundo, ou esse, depende da cobertura que a defesa estiver jogando, tá certo? E que essas 2 rotas aqui, a sit e a spot, elas coloquem um dos defensores em xeque, tá? É para ele não saber o que fazer. Então o que a gente vê aqui, soltando a jogada, o tight end indo embora, ele acaba levando consigo realmente um defensor, tá legal? E agora a gente tem esse defensor aqui, vai estar estressado por essa rota e pela rota sit, ele vai ter que fazer uma escolha, Russell Wilson acaba lançando no tight end ali, fazendo um bom trabalho, e Seattle aí conseguindo boas jardas com esse passe curto, No nosso ângulo traseiro aqui a gente vai ver como é que isso tudo acontece. A gente vai ver depois do motion play action, Então o QB pega a bola, ele vai fazer aquele reverse play action que a gente fala. A gente já vê perseguição em cima dele, mesmo assim, como a gente falou no início do vídeo, em movimento ele consegue lançar essa bola, A gente vê também que esse tight end ele finge um bloqueio. Desculpa, o fullback, ele finge um bloqueio, Então aqui ele faz bom e acaba abrindo, tá certo? E esse tipo de jogada do ataque a gente vai chamar ela de naked, tá? Ou é uma das variações do bootleg. O QB ele faz um bootleg nessa direção, tá? A linha ofensiva toda, na verdade esse tight end sobe em rota mais tarde, Mas a linha toda ofensiva bloqueio para um dos lados, Então a gente vai fingir a entrega nessa corrida. O running back acaba ficando aqui para conter essa lateral e uma proteção extra para o quarterback, e ele vai fazer o que a gente chama de bootleg, Então ele finge, a gente vê a linha ofensiva naquela direção, igual a gente acabou de falar, Agora a gente vai ver o running back fingindo que pega a bola e ele é a proteção extra para o quarterback, ele lança a bola aí e consegue boas jardas. Próxima descida é uma segunda para 16. Seattle está com as costas na parede. A gente vê uma formação trips no canto superior da tela, tá? A gente vê o Russell Wilson saindo do pocket mais uma vez e fazendo esse lançamento curtinho aqui, no receiver número 2, ou seja, o segundo slot ali, tá? Que no nosso caso é o Tyler Lockett. Ele vai fazer vai ganhar boas jardas com as pernas ali. Tá? A gente está vendo por parte da defesa aqui uma marcação bastante interessante. A nossa defesa está marcando, pelo que eu consigo perceber, homem a homem. Tá legal? Aqui. Ok? A gente vai ver o que a gente chama de bracket, que são 2 jogadores em um. Tá bom? E o linebacker marcando individual no tight end. Porém,
olha que interessante, né? O tight end e o slot, eles acabam trocando a responsabilidade. A gente vai chamar esse ajuste de switch, tá? Então, teoricamente, se ele está homem a homem no tight end, né, mas o tight end sai e alguém entra, ele vai acabar fazendo a troca ali, fazendo match no slot receiver, vai acabar assumindo esse slot, essa rota interna, tá certo? E aqui o que a gente vai ver é uma marcação dobrada nesse tight end, tá bom? Então eles provavelmente estão marcando o homem vertical ali, a NFL tem inúmeros ajustes, né? E Seattle acaba colocando um dos receivers mais rápidos aí da liga contra um linebacker, então ele consegue fazer o que a gente chama de outrun, ou seja, correr mais que o linebacker e conseguir as jardas com as pernas. Tá? A gente vai ver o Russell Wilson, a capacidade dele aqui de sair do pocket e lançar contra a mecânica corporal. Né? Então, se ele é destro, ele lança para a esquerda, a gente vai ver uma mecânica estranha do corpo, né? Ainda assim, ele e o Patrick Mahomes é um grande exemplo disso. Eles fazem um bom trabalho em lançar para o lado oposto, tá? No front seven aqui a gente vê um rush de 5 homens. Isso diz pra gente que tem apenas 6 na cobertura lá no fundo agora, mas na minha opinião a defesa errou, né? Na minha opinião, nesse momento aqui a defesa perde a contenção da lateral, né? E quando a gente fala, quando a gente está jogando contra um QB como Russell Wilson, a gente teria que ter alguém aqui no gap C fazendo a contenção e mantendo ele dentro do pocket, né? Então a defesa perde a contenção, tá? Não sei se foi algo intencional, acredito que não, mas ele consegue um bom ganho aí por causa dessa falha, tá certo? Agora a gente vai ver single back, ou seja, apenas um back, ele vai fingir aquela entrega, né? Ele finge a entrega, ok? E agora ele vai trabalhar para fora do pocket ali, vai ganhar boas jardas com as pernas. E o que a gente vê aqui é bastante interessante, né? Essa é uma jogada um pouquinho diferente da anterior, então a gente vai ver esse guard do play side, né, fazendo a movimentação, o center, né? Se não me engano, center, isso, número 68, ele faz aquela movimentação de boot, então toda a linha ofensiva está indo para um lado, afinal de contas, a gente quer vender uma ação para aquele lado, a gente vê o running back indo, o Russell Wilson vai fazer aquele pivô, que a gente já tinha falado, mas o center faz o pivô junto, então e ele agora tem a função de conter a lateral para o quarterback, tá? A gente vai chamar isso aí de boot protection, né? E o Russell Wilson, mais uma vez aí, o que ele está lendo nesse momento? Né? Ele pegou a bola, finge que entregou, ele já vai ver infiltração em cima dele, agora ele precisa sair correndo, e nesse momento ele só precisa ler esse defensor, tá certo? Se esse defensor continuar no receiver, ele sabe que ele pode correr para o espaço, se esse defensor atacá-lo, ele vai acabar lançando para o Greg Olsen ali, terminar de ganhar essas jardas. Interessante a transição do próprio Greg, assim que ele vê que o QB está correndo, ele já começa a bloquear, isso é um bom sinal aí de QI de futebol, né? Então bom trabalho de Seattle aí. E na nossa última jogada, a gente está falando terceiro quarto, de uma primeira para 20, tá? 16-14 no placar a favor de Seattle. E agora a gente está vendo uma formação doubles, né? O spread, a gente está vendo 2 por 2, que a gente fala, são 4 receivers, né? Desculpa, 2 de cada lado, um running back. E a gente vai ver o que deveria ter sido ali um passe rápido, né? Então vamos olhar os receivers, eles estão correndo o que a gente chama de hitches, que é um conceito bem famoso aí no futebol americano, tá? O que significa hitches? A gente está dizendo que todos eles estão correndo aproximadamente 5 passos ali, ou 5 jardas, e virando para o quarterback, né? E o running back ele está saindo no que a gente chama de check down. O que significa check down? Ele vai checar se tem alguma blitz, se não tiver, ele vai sair para no que seria uma hit também, ou rota check down, que é o que a gente chama, né, para virar mais uma opção para o quarterback ali. Né? Então a gente vê que todos eles estão cobertos nesse momento, então o Wilson já percebeu isso, né? Ele poderia ter lançado aqui, seria o mais aberto, né? Mas a galera aqui está coberta, tá? O check down acaba estando coberto também, e ele opta por correr a bola, a gente vai ver por que ele faz isso, né? Antes da gente ir para o outro ângulo, o que é legal da gente reparar aqui? Esse safety, a princípio, está mostrando que ele está no meio do campo, né? Esses aqui estão
numa posição off, então provavelmente numa cover 3 aí que a gente diria, né? E a gente vê o outro safety rotacionando para baixo, que é esse camarada. Então esse cara aqui tá extra, né? É como se esse estivesse jogando alto, esse aqui estivesse jogando baixo. Mas a gente vê que esse safety aqui, ele tá roubando, que a gente fala, pro lado do Lockett e do Metcalf. Tá? Então provavelmente ele tem alguma responsabilidade ali. O time, a defesa não é boba nem nada, ela sabe que eles precisam de alguém no topo. Então aqui a gente está vendo alguma coisa de two man ou cover two man, cover dois homem, né, ou alguma variação dela, em que a gente tem um suporte no topo contra a marcação individual embaixo. Caso algum desses aqui seja ameaça no fundo, eles têm um homem extra contra essas duas grandes ameaças aí, dois dos grandes receivers da liga, tá? A gente vai ver o Wilson ganhando as jardas com as pernas, igual foi bem parecido com o que foi ali na jogada anterior, né? Então ele pega essa bola, a gente vê esse linebacker, ele acaba fazendo bump no tight end que a gente fala, né? Ele tem que colocar as mãos lá, tá certo? A gente vê o middle linebacker ali ficando no check down. O Russell Wilson pega a bola, drop de 3 passos, na verdade só o reset de pés ali, não chega nem a 3 passos, porque o conceito hits não precisa de um drop tão grande, né? Ele não consegue achar ninguém, então agora ele sabe que ele tem que correr, e mais uma vez ele faz igualzinho ele fez lá com o Greg Olsen, né? O defensor continua acompanhando, ele corre nas costas e termina ganhando essas jardas aí com as pernas, tá legal? Por hoje é só, pessoal, espero que vocês tenham gostado, fica o meu abraço aí para vocês, a gente se vê, deixa seu like, deixa aquela curtida e ativação nas notificações para você receber as análises em tempo real, beleza? Um abraço, até a próxima.